Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Como vocês estão? Conseguem me ouvir muito bem aí? Como é que tá o som? Tá chegando bem para vocês? Vamos lá, me dê um feedback aí da transmissão. Imagem tá legal, tá chegando bem para vocês aí? Imagem, som, tá tudo tranquilo? Que bom, pessoal. Estamos aqui para fazer essa aula, né? Tô entrando aqui 4 minutinhos aqui antes aqui para dar um recadinho para novos membros, pessoas que estão ingressando agora. Nós fazemos essas aulas práticas aqui ao vivo, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Nós estamos aqui, nós trazemos assuntos, muitas vezes os assuntos são escolhidos pelos próprios membros, né, do grupo, né? Então, às vezes o pessoal manda mensagem para a gente lá no Telegram, manda mensagem para a gente no nosso Instagram também, né? Tem direct que a gente recebe também de sugestão de aulas e nós fazemos alguns filtros, algumas seleções e dependendo até do volume do pedido das aulas, a gente acaba também elegendo aquela aula como aula favorita, né? Uma aula que o público quer, né? Nós ainda não criamos nenhuma enquete ainda sobre aulas, né? Mas já tem essa ideia, já deram a ideia aqui para a gente poder criar uma enquete também sobre aulas. E a gente está esperando um pouquinho mais, né? Para o grupo crescer um pouquinho mais, porque qual é a ideia? A ideia é criar uma enquete de aulas do mês, né? Então, supondo aí que um mês tem em média aí 4 semanas, né? Pode até chegar a 5 semanas, mas em média aí tem 4 semanas, então nós podemos ter aí 4 aulas programadas aí no mês, fazendo essas aulas todas as quintas-feiras ao vivo, atendendo aí aos votos e à opinião do público, né? Então, se vocês estiverem de acordo, se vocês concordarem, né, quiser até colocar no chat para a gente aí, para a gente poder saber aí o que vocês acham aí dessa ideia, se seria interessante fazer dessa forma, um formato um pouquinho diferente, tá? Podem colocar aí, podem escrever no chat para a gente aí que a gente pode sim trabalhar com esse formato, ok? Para os novos também que chegaram agora, vocês podem participar aqui online a qualquer momento, tá? Interagindo aqui no chat aí do YouTube, né? E nesse chat aí você pode postar sua pergunta, pode colocar sua dúvida, inclusive durante a aula mesmo. Então, enquanto a gente estiver ministrando aqui a aula, né? A gente estiver entregando aqui o conteúdo nosso, no meio do caminho você teve uma dúvida, não tem problema nenhum, a gente volta, tira a sua dúvida, repete a instrução novamente, pode dar um novo exemplo, enfim, né, a gente vai fazer alguma coisa aqui para poder te ajudar e você não sair com nenhuma dúvida, ok? Então, fica à vontade aí para poder postar, para mandar aí tua pergunta aí no chat aí, tá tranquilo. E uma terceira dúvida que tem aqui que o pessoal às vezes manda aqui para a gente é se a gente pode, se eles podem convidar outras pessoas, podem mandar o link para, pode mandar sim também, tá? Nas nossas aulas ao vivo, nós mandamos aqui alguns minutinhos antes os links, só para garantir realmente que a pessoa recebeu naquele momento. Por experiência, nós vimos que quando a gente manda bem antes, né, com o horário um pouco anterior, nós percebemos que as pessoas às vezes elas esquecem, ficam meio dispersas e tudo mais, né? Então nós vamos programar também para mandar um pouquinho antes aqui esse link, né, e fazer o reforço, um link não, o aviso um pouquinho antes, né, e fazer o reforço nas vésperas de começar, uma hora e meia antes, nós já disponibilizamos o link, né, para vocês se programarem e já ficarem atentos em relação a essas aulas. E quem quiser passar o link também, né, para um amigo, irmão, parente, tio, primo, sobrinho, quem quiser aprender COBOL de graça, quem quiser conhecer também a linguagem também, pode mandar o link, pode disponibilizar o link aí à vontade, tá? Para a gente poder abençoar outras pessoas também e outras pessoas também ficarem cientes, né, da nossa aula e do conteúdo nosso. Bom, vamos lá então, 20 horas, vamos começar agora o nosso conteúdo, vamos começar agora a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o comando string. É um comando muito fácil de poder implementar. Ele tem algumas particularidades, ele tem algumas formas de você poder utilizar ele, de você poder aplicar o comando string, mas é um comando muito tranquilo também, tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho desse comando e vamos colocar esse comando, vamos programar aqui nas nossas ideias aqui ao vivo também, colocando esse comando e aplicando, fazendo essa implementação.
Quem já conhece nossas aulas ao vivo sabe que nós implementamos na prática, né? No ato mesmo. Então, hoje não vai ser diferente, nós vamos fazer essa implementação no código aqui ao vivo com vocês aqui. Se der errado, se eu passar vergonha, eu vou passar vergonha aqui ao vivo com todo mundo. Mas tá tudo bem, né, gente? Eu tô em casa, eu tô com vocês aqui, então para mim tá tranquilo. Para mim tá super tranquilo, eu não ligo para isso não. Legal? Vamos lá então, comando string. Vamos ver hoje o comando string. Se você não baixou a sua IDE ainda, baixe a sua IDE. Lá na comunidade do Telegram tem o link da IDE, tá? Se vocês quiserem que a gente faça uma repostagem, é só comentar no chat que nós vamos repostar o link novamente. Lembrando que o link que a gente coloca lá é para você desenvolver na plataforma Windows, né? Então, nós estamos usando aqui a plataforma Windows, mas existe sim a IDE OpenCobol para Linux, para Mac, você pode baixar para outras plataformas também, mas esse tem que ir lá no site de origem da SourceForge, baixar a IDE, que é a mesma que a gente utiliza aqui, e instala na sua máquina, no seu equipamento com o sistema operacional que você usa. Alright? Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, ok. Podem fazer uso do chat aí, viu, gente? Senão eu vou ficar que nem bobo aqui falando sozinho aqui, né? Podem perguntar, tirar dúvida, falar o que vocês quiserem aqui, interagir aqui tranquilo, tá bom? Vamos tocar aqui então? Então agora eu vou partir aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui um slide, uma apresentação aqui sobre o comando string, para a gente entender como é que funciona o comando string, como é que é o formato do comando string, como é que você faz para poder aplicar ele, tá? Lembrando, qualquer dúvida, vou repetir de novo, pode perguntar à vontade, tá bom? Nós vamos tirar as suas dúvidas e não vamos deixar você sair daqui com nenhuma dúvida, ok? Vamos lá então? Bom, tá na minha tela aí para vocês aí, vocês estão vendo aí, né? O slide aí do comando string. Então nós vamos ver agora, vamos falar um pouquinho agora sobre esse comando string. Ele é bem interessante, tá? Olha só o que esse slide, o que essa tela tá falando aí. Deixa eu voltar aqui para minha posição que eu estava antes. Tá falando o seguinte, olha só, instrução string. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar com o mouse com vocês aqui, ó. Esse slide está resumindo basicamente como é que você vai utilizar o comando string, tá? Como é que você faz a aplicação desse comando string. Agora, uma coisa que você tem que ter em mente aqui é o seguinte, é que o comando string ele é utilizado para fazer um negócio que nós chamamos de concatenação. O que é concatenar? Desculpe. Concatenar é juntar palavras, é juntar termos, né? Você pode juntar termos, juntar palavras, etc. Só que o comando string é um comando muito poderoso, não só apenas para concatenação, né? Ele faz também substituição de termos, né? Ele faz eliminação de alguns termos. Você consegue manipular uma string da forma que você quiser. Então você tem uma frase, você quer modificar a frase, você quer alterar alguma coisa dentro de uma frase, você quer mudar alguma coisa no texto ou algo que você gostaria de substituir, ou talvez até fazer uma ênfase parcial, né, em algum dado do texto, ou uma complementação, um acréscimo no texto. Você consegue fazer isso com o comando string. Então ele não se limita apenas a um comando de concatenação. Ele é um comando de manipulação de strings. Ele faz essa manipulação completa das strings, ok? Para poder ficar fácil, só para a gente poder ter um exemplozinho aqui, olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos fazer uma suposição? Vamos pegar aqui, deixa eu abrir aqui o meu editor de texto aqui para vocês. E vamos imaginar aqui uma seguinte frase, né? Vou colocar aqui em maiúsculo para todo mundo poder enxergar direitinho. Engasguei aqui. Eu vou para a praia hoje Aliás, vou colocar assim. Eu vou para a praia às 10 horas. Ok? Então, uma frase simples, uma frase tranquila, uma frase, né, razoavelmente fácil, né, da gente poder compreender, da gente poder tá assimilando. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui esse texto aqui, vamos lá? Vamos crescer ele um pouquinho mais aqui, para todo mundo poder conseguir enxergar. Pronto, aqui dá para fazer o exemplo direitinho. Olha só esse texto aqui, ó. Eu vou para a praia às 10 horas. Se eu quiser encurtar esse texto, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar uma parte do texto só
poderia usar ele num outro contexto, por exemplo, em outra frase. Só, eu vou pegar esse aqui, ó, a praia, ok? Então eu retirei, não acrescentei nada, eu simplesmente retirei partes do texto e criei uma outra frase com esse texto. Eu vou à praia, tá? Eu posso também fazer a mesma coisa. Eu posso pegar só essa parte aqui do texto e posso colocar aqui. Eu vou para a praia. É uma outra forma de eu poder escrever esse texto, de eu colocar esse texto, enfim, tá? E eu posso fazer uma complementação também desse texto. Eu vou para a praia hoje, às 10 horas. E eu posso fazer uma modificação dessa frase também. Eu posso pegar aqui uma parte desse texto, posso acrescentar o que eu quero acrescentar e complementar com o restante do próprio texto aqui. É um exemplo básico, tá? Agora observa uma coisa, o que eu fiz aí? Eu modifiquei esse texto várias vezes, então eu não simplesmente fiz uma concatenação, eu fiz uma retirada do texto, fiz uma modificação com as próprias partes do texto, eu fiz um acréscimo de uma frase dentro de um texto. Então, à medida que você começa a trabalhar dentro dos textos, né, que você tem, dentro de uma string, suponhamos até em banco, muitas vezes, né, nós utilizamos muito esse comando string, né, para quê? Para poder fazer corte de alguns termos que chegam para a gente. Então, as pessoas, por exemplo, que programam em COBOL, que usam o COBOL como back-end, né, e tem uma outra aplicação, um Android, um iOS, um web, inclusive, fazendo um front-end, esse front-end, na verdade, como é que ele vai comunicar com o COBOL? Como é que ele vai passar esses dados aí para o COBOL? Ele passa, muitas vezes, através de uma string. E essa string, muitas vezes, você quer pegar uma parte dessa string para alimentar determinado campo. Você quer pegar uma parte daquele texto para fazer um trabalho, para, enfim, né, para mandar, para enviar mensagem de alguma forma, certo? Vamos lá, então. Continuando aqui na nosso raciocínio, o Alexandre está falando aqui, ó. Na última empresa em que eu trabalhei como programador júnior, fiquei até surpreso, porque eles usavam a função unstring. Isso mesmo, Alexandre, existe também o comando unstring, tá? Que numa outra aula nós vamos falar sobre ele. Não nessa aula aqui, mas bacana. Obrigado aí por ter lembrado também que nós temos também esse comando unstring. Então tá claro aí, pessoal, aí, tá? Então você tem um exemplo de um texto e você pode trabalhar esse texto, pode modificar esse texto da forma que você quiser. E o formato básico do comando string é esse aqui, ó. Você vai pegar o comando string, vai colocar um identificador ou uma literal, ou seja, aquilo que você quer utilizar, né? Você vai escrever o comando delimited by, ou seja, você vai usar um delimitador, né? Ele seja delimitado por. E esse delimitador pode ser um segundo item, que é um identificador. Ele pode ser uma literal escrita diretamente, tá? Ou ele pode ser a palavrinha size, que é limitado pelo próprio tamanho que você está colocando lá, ok? Então você tem essas três formas de você poder usar. Então, por exemplo, se eu quiser concatenar três palavras dentro de uma única palavra, eu utilizaria string, palavra 1, palavra 2, delimited by size, e depois eu utilizaria o comando into, né? Ou seja, dentro de identificador 3, que é a variável que vai receber o resultado daquela manipulação de string que você fez, ou seja, daquela concatenação. Se você for utilizar, por exemplo, aí, ó, identificador 2 significa que seria uma variável, tá? Você pode também utilizar uma variável e essa variável dentro do contexto do programa, do processamento, de alguma coisa que você vai utilizar, ela pode assumir valores diferentes, valores diversos, ok? E ela serve também como um delimitador, ok? Dependendo do momento, dependendo de como você estiver usando o processamento, você pode trabalhar também com uma variável como delimitador. Literal 2 significa que você vai colocar o delimitador na hora, naquele momento. Você não vai armazenar numa variável e nem vai usar a instrução size. Você vai utilizar o termo mesmo. Suponhamos que você tem uma string, que é um texto,
e esse texto está separado por ponto e vírgula, por exemplo, tá? Então você poderia colocar delimited by size, delimited by size, a literal 2 no caso seria o quê? Seria ponto e vírgula, que é a delimitação que você está utilizando ali naquele texto, ok? O que ele vai fazer, na verdade? Ele vai procurar, vai varrer aquela string procurando aquele delimitador. Quando ele achar aquele delimitador, o que vai fazer? Vai fazer o corte, vai pegar exatamente a posição inicial até onde achou aquele delimitador e vai armazenar aquilo na variável identifier 3, que está aí, ó, tá? Que é o into, onde ele está descarregando dentro da variável 3, que é o identifier 3, ok? Então é dessa forma que o comando string, na parte mais básica do seu uso, trabalha, na parte mais básica do seu uso, está trabalhando. Até aqui tudo bem? Até aqui vocês estão entendendo? Estão tendo alguma dúvida? Tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida, posta aí, por favor, que a gente volta a repetir novamente, tá? E aí você tem os opcionais para poder usar. Então, até string, identifier, delimited by, into, identifier 3, isso é obrigatório, tá? Comando string, no mínimo, ele tem que ter essa característica, esse formato, tem que estar escrito dessa forma, nessa sintaxe, no mínimo, ok? Agora, como opcional, você pode utilizar a expressão com ponteiro, with pointer. Nós vamos ver também num exemplo aqui. O que o ponteiro faz? O ponteiro ele vai indicar o que ele vai acrescentar antes de uma literal ou depois de uma literal. Então, se você já tiver uma variável que já tem uma carga e quer acrescentar alguma coisa à carga já existente, você pode usar um ponteiro para indicar a posição a partir de onde ele vai acrescentar o valor que você colocou após o comando string, ok? Você pode usar também o on overflow ou not on overflow, ok? Que é o controle dessa delimitação que você fez, ou o controle dos dados armazenados que você vai colocar dentro daquela string, ok? Então, olha só, basicamente, se eu voltar aqui novamente aqui para o nosso texto, que nós escrevemos aqui, só para a gente poder ter uma ideia, eu vou para a praia às 10 horas. Você pensa que esse texto, vamos imaginar aqui, tá? Esse texto aqui é o formato inteiro da minha string que eu estou analisando, ok? Então a minha string, no formato completo dela, ou seja, o conteúdo completo da minha string é: eu vou para a praia às 10 horas. Esse é o conteúdo original da minha string. Se eu quiser trabalhar esse conteúdo original, eu posso fazer os cortes. Então eu posso usar o próprio comando string para fazer o corte do tamanho que eu quero, a posição que eu quero, apenas o conteúdo que eu quero, e armazenar aquilo em determinado ponto, né? Onde que o comando string, por exemplo, ele seria interessante de você usar? Vamos imaginar que você tem uma saída que vai imprimir, antigamente usava-se muito malas diretas, né, que eram formulários impressos com endereços para mandar para os correios. Então os bancos até hoje fazem isso, né? Os bancos eles mandam correspondência, né, para os correntistas informando saldo, o correntista que tem aplicação financeira, que tem investimento ou alguma coisa assim. O que ele faz? Para ele poder montar aquele quadrinho que vai o seu nome, com o seu endereço, cidade, estado, CEP, onde você mora, etc., né, todos aqueles dados lá, aqueles dados todos não estão num campo único, aqueles dados estão separados, estão em campos separados. Então, olha só que coisa interessante. Teoricamente, você poderia usar o comando string. Para quê? Concatenar o nome da pessoa que você está mandando a correspondência, o logradouro da pessoa, que é a rua e o número, tá? Da pessoa que você está mandando lá aquela correspondência. Você vai pegar o campo bairro, o campo cidade, o campo CEP, o campo estado, né, que é o F, vai concatenar tudo isso em um campo chamado remetente, por exemplo, né, para onde você está mandando aquele endereço, o destinatário, destinatário, que é onde você está mandando aquela correspondência. Mas imagina uma base de dados com milhões de clientes, né? Não dá para poder entrar em cada um, pesquisar cada um e preencher aquilo ali. Então, esse comando, na verdade, esse exemplo, na verdade, é um exemplo que poderia automatizar muito bem uma tarefa como essa, aliviando a carga das pessoas, né, que trabalham com esse recurso.
Vamos parar de blá 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 agora. Espero que você tenha entendido aí com os exemplos aí na teoria que eu dei para vocês. Agora nós vamos programar. Então quem está com a sua IDE COBOL aí, abra a IDE COBOL, acompanhe comigo aqui que nós vamos programar agora. Vamos criar um programinha do zero, utilizando o comando string. Nesse programinha do zero nós vamos criar algumas variáveis para a gente poder trabalhar. Como todos me conhecem, eu faço as coisas no exato momento que a gente está trabalhando junto aqui. Se quiser sugerir alguma coisa, pode sugerir, para a gente poder já estar também implementando aqui, ok? Então vamos lá então, vamos abrir aqui as nossas ideias aqui. Eu vou abrir a minha ideia aqui com vocês, tá? Para a gente poder estar acompanhando esse desenvolvimento, esse código de exemplo que nós vamos fazer utilizando o comando string. Então eu vou clicar aqui, ó, em New File. Eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? Eu vou criar aqui um programa. Eu já tenho aqui, ó, embaixo aqui do meu campo, algumas pessoas podem ver que eu já tenho aqui um exemplo chamado prog procedure, né? Eu vou criar aqui prog str de string, é um nome que eu estou inventando, tá? 001, ok? Então eu inventei um nome de um programa aqui, ó. Aqui em cima aqui está aparecendo, ó, prog str001. Boa prática nossa, né? Deixa eu só dar um zoom maior aqui na tela aqui, tá? Na boa prática nossa, nós vamos programar em caixa alta, sempre, né? Preenchemos sempre esses dados aqui que a IDE gera para a gente automaticamente. Algumas pessoas têm me perguntado, André, por que a sua IDE é dessa cor? Você aperta a teclinha F2 aí da sua IDE, não vai aparecer para você agora. Eu abri aqui, tá? E dentro do F2 tem umas abinhas, vai abrir a caixinha, a janelinha Preference. Dentro da Preference, lá dentro tem uma abinha chamada Style. Dentro do Style tem uma caixinha chamada Editor Color Scheme. Então no Editor Color Scheme você vai selecionar um esquema chamado Native. Ele vai ficar verdinho assim, igualzinho o meu aqui, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui. Então vamos lá então, vamos começar? Eu vou colocar aqui o meu nome nesse programa, vou começar trabalhando com ele. Hoje é dia 25/3/2021, graças a Deus, estamos aqui muito bem. Propósito dele, apresentar... Epa, calma, André. Apresentar o comando string. Ok? Aqui, tá? É o meu... como é que é o nome? O tipo do programa que eu estou utilizando aqui, né? Não vou nem mexer aqui não, vou deixar esse aqui direitinho, tranquilo. Lembrando, pessoal, que no Program ID a gente sempre coloca o nome do programa que nós salvamos. Então eu salvei esse programa com o nome prog str de string, né? 001, ok? E aqui embaixo aqui, ó, no end program, que é your program name, eu vou substituir também pelo nome que eu salvei, prog str001. Pessoal, conseguiram acompanhar até aqui? Tá certinho até aqui? Tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, se tem alguma dúvida aqui. Como é que vocês estão indo? Não está mostrando a tela da IDE. Tá legal, Rafael. A tela da IDE que eu acredito que você esteja se referindo é a telinha lá do F2, né? Quando eu dei o F2, não foi isso? Acredito que seja isso, tá? Se for isso, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se agora vai mostrar para vocês direitinho. Vou fazer um esquema aqui. Olha só que loucura. Estou aqui na minha IDE. Você vai apertar F2 para poder mostrar, né, essas configurações que ele tem. Você aperta F2, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Você vai vir na abinha Style, ok? Essa aqui, ó, Style. Na telinha, na abinha Style, vai ter aqui Application Style, deixa marcado como Native, tá? Aqui dentro aqui do campo, Editor Font, você não muda nada, deixa do jeito que está aqui, ó, Source Code Pro, Font Size 11, você pode aumentar essa fonte também, dar outro termo aqui nessa fonte se quiser, tá? E aqui dentro aqui, ó, do Editor Color Scheme, você vai colocar o que? Native, ok?
E aqui você clica em OK, pronto, ele vai ficar desse jeito que está aqui, tá? Vocês conseguiram ver aí, gente? Opa, peraí, calma que ele saiu aqui, viu? De algum momento aqui, ó, peraí, calma. Eu fiz todo o processo aqui, vocês acho que não viram o processo que eu fiz. Ele está saindo aqui da janelinha minha. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo aqui, tá? Olha só. Estou aqui, certo? Vou apertar aqui F2, deixa eu ver se ele vai sair. Apertei F2, ele abriu a janelinha aqui, Preference. Em Preference eu vou em Style. Style eu vou em Editor Color Scheme, seleciono Native e clico OK, tá? Acho que ele, não sei se ele vai aguentar, não sei se ele vai sair de novo aí. Ele tá saindo, gente. Realmente ele não tá funcionando não. Tive um feedback aqui agora aqui. Realmente ele não está funcionando, tá? Para mostrar aqui a telinha. Mas não se preocupem, no nosso grupo do Telegram eu vou mandar para vocês lá, tem um documentozinho básico lá de como você instala, de como você configura essa IDE. Eu vou mandar esse artefato para vocês lá, tá? Não se preocupe não, tá? Lá você vai conseguir fazer essa configuração tranquila, numa boa, tudo bem? Tentei mostrar aqui ao vivo aqui, mas por algum motivo aqui a minha ferramenta ela está saindo. Quando eu dou F2 ele sai e volta para minha tela aqui, volta para mim. Bom, de volta aqui na IDE, vamos agora trabalhar? Vamos lá, galera, beleza? Bom, tá todo mundo aqui, não tá? Na nossa IDE. Quem estiver acompanhando, por favor, olha aí direitinho para a gente poder fazer esse trabalho aqui juntos. Legal? Vamos lá então? Estou aqui. Program ID. Coloquei aqui o nome do meu programa. Aqui nós temos a nossa Working Storage Section. Aqui nós temos a nossa Procedure Division, tá? Que nós estamos trabalhando com ela aqui. Aqui nós temos aqui Main Procedure, que é o nome da procedure principal que ele coloca. Por enquanto eu não vou alterar isso aqui, eu vou deixar isso aqui da forma que está aqui, legal? Não vou mexer nesses pontos não. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, eu vou aqui na Working Storage Section e vou criar duas variáveis auxiliares. Eu vou precisar de criar mais variáveis conforme a gente for trabalhar aqui, tá? Mas por enquanto eu vou criar duas variáveis para a gente ter uma ideia de como é que a gente vai fazer para trabalhar. A primeira variável que eu vou criar é uma variável chamada WSString, né, que vai ser a minha string que eu vou fazer a carga da informação que eu quero ter, tá? Eu vou criar ela como alfanumérica. Como alfanumérica é o quê, pessoal? Pique de X. Bem, vou criar um tamanho razoavelmente aqui bom aqui para ela, tá? De 50. E eu vou zerar ela já com espaços, value space, ok? Então, criei aqui uma WSString. Opa, eu vou criar aqui no nível 77. Por quê? É uma variável auxiliar. Por enquanto eu não tenho obrigação de criar ela com nível 01, porque eu não vou controlar, inclusive, nesse nível. Vou criar mais uma variávelzinha aqui, que eu vou utilizar essa variávelzinha para mim poder colocar um conteúdo, né, de alguma coisa que eu vou apresentar na minha saída. Então eu vou formatar uma string, eu vou criar um conteúdo para essa string, e esse conteúdo é o conteúdo que eu vou apresentar no final da minha formatação, tá? Então eu vou criar aqui, ó, WSDisplay, que é o que eu vou exibir, por exemplo, tá? Então eu vou criar aqui um pouquinho maior do que essa aqui. Vamos colocar de 80, só para a gente poder ter um espaço um pouquinho mais generoso, né? A gente está brincando com os dados, mais ou menos dessa forma aqui, tá claro? Até aqui tudo bem, pessoal? Estão perdidos? Tá tudo certinho? Tá tudo tranquilo? Vamos lá então, continuando aqui a nossa IDE. Opa, volta para cá, pronto. Bom, criamos isso aqui, agora nós vamos começar a brincar. A primeira coisa que eu vou fazer na Procedure Division é dar uma carga na variável WSString. Eu vou colocar uma frase na variável WSString. Então eu vou usar o comando move, né? Vou abrir aspas simples para mim poder colocar essa variável lá dentro, né? E eu vou colocar assim, ó, eu vou para a praia, por exemplo, tá? Eu vou para a praia.
uma informação qualquer aqui. Na verdade, eu vou fazer uma coisa mais útil. Eu vou deixar esse trem inútil de eu vou para a praia, fazer uma invenção daquele exemplo. Na verdade, assim, para ser didático, eu queria usar aquele exemplo que nós colocamos lá no nosso editor de texto e jogar aquele exemplo aqui dentro do código para a gente. Mas quando eu comecei a contextualizar para vocês, falando sobre endereço, eu achei muito interessante. Porque endereço é uma coisa útil, está sempre sendo utilizado nos programas, etc. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui com o endereço que eu acho que vai ficar bem legal. Dessa vez eu vou criar aqui um nível mesmo, que eu vou criar os subitens, vou criar um item de grupo chamado WS endereço, e dentro dele eu vou colocar as minhas variáveis com os valores, tá? Então, por exemplo, eu criar aqui WS endereço, ok? E dentro do meu WS endereço, eu vou criar aqui os meus níveis. WS rua. Vou criar uma rua aqui com tamanho de 30, né? Acho que 30 está razoável, né? Value spaces. Sempre a gente reseta as variáveis para garantir lixo. Eu vou criar aqui WS número, bem separadinho mesmo, viu, pessoal? Para a gente poder testar bem legal aqui, tá? Pique de 9, vou colocar de 4 posições. Valores zeros. Vamos criar aqui WS bairro. Pique de X também, né? De quanto? De 30. Sei lá, 30. Value spaces 03. WS cidade. Pique de X de 20. Value spaces. E vou criar aqui agora WS estado. UF, né? UF, que é unidade federativa. Pique de X de 2. Value spaces. Até aqui tudo bem, pessoal? Estamos acompanhando direitinho aí. E aqui, por último, WS CEP. CEP eu poderia dividir, poderia usar um redefines aqui, não é o foco da aula de hoje, tá? Ficaria muito mais inteligente se usasse dessa forma, mas não vamos fazer dessa forma não, que não vai ficar, didaticamente, pode até te confundir, tá? Value space. Por que eu coloquei o CEP com tamanho de pique de 9, pique de X de 9? Porque eu vou usar os 5 primeiros números, um tracinho, mais os outros 3 números, tá? Então 8 mais o tracinho, 9. E o tracinho no meio do número caracteriza que é um dado alfanumérico. Por isso o pique de X e por isso o tamanho de 9. Ok? Beleza. Então aqui nós temos aqui, ó, se eu for somar o tamanho, olha só, quanto é que vai dar isso aqui, ó? 30 mais 20, 50, mais 30, 80, 84, 86, 86 com 9, nós estamos falando aí de 104 posições. É isso mesmo? Vamos lá? Vamos somar de novo aqui. 34, 64, 64, 84, 86, 86 com 9 dá 105. Então tem 105 posições aqui para esse endereço. Logo a minha string aqui no mínimo tem que ser de 105. E se eu for acrescentar mais alguma coisa, eu vou colocar aqui 120, tá? Bom, já tem uma dimensão aí do tamanho dos nossos dados. Só por estética, para ficar bem alinhadinho, eu vou colocar aqui 30, vou colocar 0 nessas posições aqui, só para fins de estética, tá? Que o COBOL é legal por causa disso aqui, ó. Você deixa o código esteticamente arrumadinho, tá? Fica bem legalzinho. Bora, vamos lá então. Então eu tenho aqui o endereço já que foi definido. Agora eu vou começar a atribuir valores para a gente começar a trabalhar nisso aqui, tá? Para mim começar a ter essas variáveis aqui alimentadas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar carga na minha variável endereço. Eu posso fazer de duas formas.
Eu posso fazer uma string grande de endereço e atribuir direto na variável endereço, que vai fazer a quebra automática de acordo com os tamanhos, tá? Ou eu posso fazer a carga item a item. Posso mover a variável rua, variável número, variável bairro, cidade, CEP e UF, ok? Para fins didáticos, para ficar muito mais tranquilo para a gente entender, nós vamos fazer item a item, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, move, nome da rua, né? Rua 310, por exemplo, to WS rua, ok? Move. Agora eu vou colocar um número. Como ele é um formato numérico, eu posso colocar literalmente o número aqui. Número 301, por exemplo. To WS número. Agora aqui eu vou fazer move. Deixa eu só orientar aqui direitinho a tela. Agora nós vamos fazer o bairro, né? Então, bairro vai ser, sei lá, Santa Clara. Por exemplo, estou inventando, tá, gente? Bairro aqui. To WS bairro. Move. Cidade. Qual a cidade que a gente vai colocar aqui? Por exemplo, São Paulo. Tá? São Paulo. To WS cidade. Move. A sigla de São Paulo é SP. To WS UF. E agora eu vou mover o CEP. Move. Como é uma string, né? Então 015, estou inventando aqui, tá? 1-005. Então se eu contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certinho, tá? To WS CEP. Ok? Então o que eu fiz aqui? Aqui eu fiz a alimentação do meu endereço. Então aqui o meu endereço está alimentado. Eu alimentando item a item ou alimentando uma string inteira e depois quebrando nos itens, redefinindo aqui, dá na mesma, tá? Consigo alimentar da mesma forma. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá? O que nós fizemos até aqui então, André? O que a gente fez até aqui? Vamos lá. Nós criamos duas variáveis auxiliares, por enquanto, e criamos aqui uma cadeia de endereço. Eu vou criar mais uma variável aqui, auxiliar, que é uma variável que eu vou usar com ponteiro. Quando nós formos fazer o teste, o if pointer, eu vou utilizar essa variável como um ponteiro. Então eu vou criar uma auxiliar aqui chamada ws pointer. Tá? Eu vou usar o comando string, uma parte eu utilizando ele também. Vou colocar aqui o ponteiro aqui só de duas posições mesmo, ok? Vou colocar mais um zero aqui para poder ficar esteticamente bonitinho. Always zeros. Pronto. Perfeito, perfeito. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Até aqui tá ok? Entenderam aí o que nós fizemos? Criamos as nossas variáveis agora, né? Depois de criarmos as nossas variáveis, agora nós estamos atribuindo, alimentando aqui a variável endereço, ok? Vou tirar isso aqui que eu não vou utilizar. Bom, na Procedure Division agora uma vez que eu criei essas variáveis, eu quero agora colocar essa variável dentro da minha string, do meu display, onde eu vou apresentar o meu display, tá? Onde eu vou ver ele. O que eu faço aqui? Vamos utilizar aqui a primeira forma do comando string, formato mais básico, que é um formato de concatenação. Você pode fazer direto aqui, ó, string. Aí você vai concatenar quem? Eu vou concatenar ws endereço. Vou utilizar o formato mais básico que existe aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo aqui dele, ó, delimited by size into. Eu vou jogar aqui aonde? Vou jogar ele dentro da minha variável que eu vou apresentar, que é o ws display. Opa. E aqui eu vou dar o comando end string. Bom,
nós vamos organizar esse código um pouquinho mais, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Um formato básico do comando string. Você pode pensar assim, André, você não está concatenando, você está atribuindo. Verdade. Nesse caso aqui eu estou fazendo o quê? Uma atribuição. Então eu vou compilar e aí nós vamos executar esse código aqui, tá? Olha só. Display. Eu vou mostrar aqui quem? WS display, que é a minha saída, que é o meu comando de saída aqui, ok? Então, até o momento, a gente está fazendo o quê? Basicamente uma atribuição. Basicamente isso. Compilei, gerei meu código, pronto, está aqui, ó, imprimiu. Rua 310, né? Juntou com esse negócio aqui, Santa Catarina, Santa Clara, São Paulo, não sei o que, ficou muito esquisito, não ficou? Ficou bem estranho. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Agora nós vamos brincar um pouquinho com esse comando aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aqui na coluna 7, vou colocar um asterisco e vou colocar um comentário. Eu vou documentar esse string aqui, tá? Então aqui, o que nós estamos fazendo? Opa. Apresentando saída string 1, ok? Que é o primeiro exemplo da string que a gente está fazendo aqui, ok? Display, para marcar aqui legal, vou colocar aqui string 1, primeiro formato, que é o formato geral, tá? Que é o formato mais genérico que eu tenho aqui, legal? Vamos fazer agora um outro teste? Vamos fazer aqui agora uma outra saída aqui, vamos pegar aqui esse código, seleciona ele, Ctrl C, Ctrl V, eu vou pegar isso aqui, ó, vou colocar aqui nessa parte e vou documentar ele aqui como saída string 2. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos brincar com o comando string. Saída string 2. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar agora, ao invés de eu pegar o endereço completo para poder colocar, ou pegar posicional, que eu poderia também pegar posicional. O que é pegar posicional? Uma posição. Se eu quisesse só a rua, por exemplo, qual o tamanho da variável rua? A variável rua tem um tamanho de 30. Se eu quisesse pegar a rua, eu poderia pegar 30, faria aqui um corte, tá? E mandaria exibir esse valor. Vamos salvar, compilar, só para vocês verem aqui o que dá para fazer com o tamanho posicional. Tá aqui, ó, string 2, ele pegou... Por que ele me mostrou todo mundo aqui? Porque ele está concatenando um valor dele com ele mesmo, ok? Se você vir aqui, ó, antes de você começar a trabalhar, o que você faz aqui? Vamos usar aqui um comando para poder fazer vamos zerar o conteúdo da variável display, porque ela já estava carregada antes. Então o que ele fez aqui? Ele sobrepôs com o conteúdo que ele já tinha. Então vamos usar aqui initialize para poder fazer a inicialização do WS Display em todas as vezes que nós formos utilizar ele, ok? Então eu coloco initialize aqui, venho aqui, coloco initialize aqui, vamos salvar, vamos rodar de novo esse código, compilo, rodo o meu código, pronto, olha só o que acontece aqui, a string 1, ela tem todo esse conteúdo aqui, ó, ok? A string 2, tá dando para vocês enxergarem aí direitinho, string 1 tem todo esse conteúdo. Já a string 2 só tem o conteúdo que? Da rua 310. Por que só tem o conteúdo da rua 310? Porque eu fiz uma cópia posicional. Eu peguei uma posição que me interessava do WS endereço. E se eu quisesse pegar só o endereço e o bairro, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer também uma cópia posicional da mesma forma. Eu teria que saber qual a posição que o bairro está. Então eu colocaria aqui, ó, WS endereço, e aí eu pego a posição. Bom, se a rua terminou na posição 30, porque ele tem 30 posições, tá? A partir da posição 31 mais 3 posições, porque é inclusive, eu tenho o quê? Um número. Isso significa da posição 32, os próximos 30 caracteres, é o bairro. Então seria o quê? Da posição 32... Eu costumo errar isso aqui facinho, viu, gente? É normal, tá?
Aqui, o que eu fiz aqui, na verdade? Eu fiz uma concatenação de uma posição que ele tinha com outra posição que ele tinha. Olha só, percebam que o que ele fez aqui, ó. Quando ele salvou para mim, eu vou até pegar essa string aqui, ó, para ele fazer o corte da forma correta. O que ele fez aqui? Ele pegou a partir da posição 32 e jogou, mas lembra que eu falei que era incluso, ou seja, do 30 até o 31, então aqui ele deveria ser quanto? 34, porque ele vai na 33 e acabou, 34 em diante começa o bairro, porque para mim me interessa o número da rua e o bairro que a pessoa mora, né, que eu queria exibir aqui. Então se eu pego nesse corte que está aqui, ó, depois eu vou fazer aquele corte lá para poder te mostrar, o que eu peguei aqui? Olha só, rua 30 ainda pegou um 1zinho aqui, ou seja, não é o 4 ainda, é o 5. Por isso que eu falei para vocês que de vez em quando eu erro esse carinha aqui. Eu ia colar aqui aquela string, mas não. Como eu já sei qual é a posição dele que ele é inclusive, então a partir do 35 é que começa o meu bairro. Então, se eu vim aqui, compilo e executo, pronto. Agora está certinho. Peguei a rua, tá? Fez o corte, a partir dessa posição veio o bairro. Agora observa uma coisa, quando ele veio a partir dessa posição aqui, o bairro, percebe que o bairro ele colocou em cima do número, ele sobrepôs o número, ok? Vamos lá então, isso aqui é o corte posicional, é o formato 2. No formato 3, ele é mais, eu quero fazer a mesma coisa. Bom, como eu já tenho os meus dados lá separadinhos, eu não preciso fazer corte posicional. Eu posso usar simplesmente as próprias strings que eu já criei lá, que é o quê? Que é o WS rua, aqui direto aqui, ó, rua, e aqui o WS bairro que eu quero. Pronto. Só isso aqui que eu posso fazer, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu salvo, vou gerar novamente o código, vou compilar e executo. Pronto. Tá aqui, ó, a mesmo resultado, um resultado de forma posicional e o outro resultado pegando apenas as variáveis, ou seja, essa saída aqui que é o string 3, o string 2, eu fiz uma concatenação de posições da mesma variável, estou utilizando aqui a variável WS endereço, que é o quê? Que é um item de grupo. Dentro do WS endereço eu tenho rua, número, por isso que ele tem aquela carga. E aqui eu fiz uma concatenação campo a campo, né? Peguei um campo, concatenei com outro campo e por aí foi, ok? Então legal, isso aqui é um formato que eu tenho de uma saída que eu posso usar aqui o string. Pessoal, tá tudo bem até aqui? Tem alguma dúvida? Tá certinho? Ok? Deixa eu ver aqui. Beleza, o pessoal até agora tá tranquilo, né? Ou vocês estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, né? Pessoal, se não estiver entendendo é só falar, tá? Vamos fazer agora aqui a saída 4. Vamos fazer aqui um outro exemplo aqui do uso do comando string, tá? Vamos lá? Eu pego aqui, Ctrl C, Ctrl V e vou fazer aqui o 4. String 4, string 4. Bom, o que nós vamos fazer agora nesse string 4? Então, já inicializei aqui o display, tá? Eu vou concatenar rua aqui direitinho, certo? Só que o que eu vou fazer dentro da minha string? Eu não vou pegar a variável rua toda. Eu vou pegar um pedaço da variável rua. Eu vou concatenar com uma parte da variável bairro. E eu vou colocar um caractere entre eles. Então, para mim não preencher todo aquele espaço, quando a gente mostra no display, ele mostra a rua e depois de muito espaço, né? Ou seja, a rua tem 30 bytes. E se a minha rua tem um tamanho pequeno, por exemplo, eu movi aqui para a rua, um tamanho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bytes só. Então os outros 23 ele vai preencher com espaço. Eu não quero que ele preencha com espaço. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar apenas os 7 bytes da rua, que é a posição 1, até a posição 7, ok? Eu vou concatenar com bairro, também eu posso pegar só o corte que eu preenchi, né? Qual o nome do bairro que eu coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Número 11. Então são 11 bytes aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, peraí, 10 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfeito. Confirmando 11 bytes, tá? Então nós vamos pegar aqui esse outro corte aqui. 11 bytes. Não estou movendo o posicional. Eu estou pegando apenas o corte que me interessa, tá? O bairro é o quê? É um campo. Então ele sempre começa na posição 1. Ele não é igual o caso do endereço, que eu tive que começar numa determinada posição, porque o endereço é a tripla completa, é o string completo, né? Nesse caso aqui não, estou pegando campo a campo, tá? Agora eu posso colocar um separador entre eles aqui, não posso? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, um caractere de hífen para separar as duas amostras, ok? E aqui eu vou compilar e vou executar. Bom, tá aqui a minha saída, ó, a diferença. Rua 310, ele pegou o que interessava, espaço, hífen, espaço, e o bairro que eu preenchi lá, tá claro? Então isso aqui é uma forma que eu utilizei. Então, o que a gente está fazendo aqui até o momento? Nós estamos manipulando strings. A gente está fazendo não é tratamento, mas a gente está brincando com essa string da forma que a gente precisar, da forma que a gente bem entender, tá? Agora eu quero mostrar para vocês agora, na saída 5 aqui, nós vamos usar agora aqui o if pointer. Por quê? O if pointer, ele vai ser bem interessante. Antes de usar aqui o if pointer, vamos imaginar o seguinte. Vamos criar aqui um exemplo de uma outra string qualquer, tá? E essa string, ela vai ter delimitadores. Eu posso colocar nesse exemplo aqui uma outra forma de trabalhar com o comando string. Então, por enquanto, vamos deixar de lado aqui esse endereço, tá? Teste o endereço. E vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, ó, uma saída 5, um exemplo 5. E nesse exemplo 5 aqui, nós vamos criar com um delimitador, ok? Vamos pegar aqui, ó, initialize AWS Display, que é quem eu vou apresentar, só que antes dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar propositalmente aqui uma string qualquer, tá? E eu vou separar essa string por delimitadores. Suponhamos que seja uma composição de vários nomes, né? Então eu vou ter aqui Maria, José, João, Adriana, Carlos, ok? Eu não sei o nome, não tenho ainda, tá? O nome de cada um desses caras aqui, ok? Mas eu sei o seguinte, WSString, que é a minha variável que eu tenho lá em cima lá. Mas eu sei o seguinte, que eu tenho aqui um delimitador, tá? Que é esse carinha aqui. Eu posso usar isso aqui de duas formas. Eu posso delimitar por uma variável, é só eu mover esse delimitador para uma variável, e eu posso fazer aqui no delimited by e colocar o nome da variável, ou eu posso utilizar aqui quem que eu estou delimitando, que no caso aqui é o meu ponto e vírgula, ok? Então nesse caso aqui, eu vou pegar aqui os caracteres que eu estou exibindo, que no caso seria quem? O WS string. Ok? Vou usar só nesse formato básico para a gente poder entender o que vai acontecer, qual é a saída que nós vamos ter aqui se eu trabalhar nesse tipo de formato aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Salvar, compilar. Pronto, tá aqui, ó. E quem que ele achou aqui na primeira posição? Maria. Então ele jogou para mim na primeira posição Maria. André, como é que eu faço para me ver os outros nomes? Aí você pode colocar um looping, onde ele vai lendo, varrendo aquela variável até o tamanho de bytes que ele tem, tá? E a gente poderia utilizar um looping, né, para poder estar fazendo um inspect dentro dessa variável, e para cada ida que ele vai na posição do byte, ele procura por aquele delimitador e pega o que está dentro daquele conteúdo daquele delimitador. Nesse caso, ele trouxe para mim primeiro a Maria, porque eu não estou usando loop, ou seja, ele passou por essa leitura apenas uma vez,
tá? Então esse aqui é um formato interessante que a gente pode utilizar. Um outro formato interessante que a gente pode utilizar, vamos copiar aqui de novo, vamos fazer aqui um sexto exemplo, que é utilizando um ponteiro, tá? No caso do ponteiro, ele é interessante pelo seguinte, eu posso acrescentar posicionalmente um valor dentro de uma variável, tá? Então vamos imaginar aqui o seguinte, você tem aqui essa string, vou tirar aqui esse cara daqui, vou trabalhar aqui com string 6, que é o nosso exemplo, que nós vamos trabalhar com o pointer. Volta de novo aqui o size, tá? Aquele exemplo lá o quinto exemplo foi só para mostrar para você a outra forma da gente utilizar, né? Que é o delimitador. E aqui no sexto aqui, ó, exemplo, o que nós vamos fazer então? Eu vou ter aqui uma variável string, vou alimentar ela com alguma coisa, ou seja, vou mover o endereço para dentro da minha variável string. Deixa eu voltar para cá. Move ws endereço to ws string. Ótimo. Agora o que eu quero fazer aqui? Eu quero criar um delimitador onde eu vou mover o nome de uma pessoa, vou concatenar o nome de uma pessoa dentro desse endereço e eu vou mandar esse endereço com esse nome dessa pessoa, ok? Como é que eu faria isso então, André? Simplesinho. Eu faria o seguinte, eu vou pegar aqui, para ficar um formato bem bonitinho, bem legal, vou criar aqui um nome. Vamos supor aqui que eu queira mover o meu nome, tá? Deixa eu só ver qual o tamanho que vai ter para eu pegar o ponteiro com o tamanho exato. André Costa, por exemplo, tem 12 bytes, ok? Legal. Opa, tá errado aqui, ó. São 11 bytes. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou criar aqui um ponteiro, move, colocar 12 mesmo, 12 to ws pointer. Ok? 12 vai ser o meu ponteiro, tá? Que eu vou utilizar aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a variável string, ok? String não, perdão. Vou pegar a variável string, exatamente, que é a que eu estou usando aqui em cima, aqui, ó, que já está carregada com o endereço, mas eu vou concatenar antes desse endereço, eu quero acrescentar aqui um nome, André Costa, por exemplo, tá? Então, o que acontece? No formato básico, ou no comando básico aqui do comando string, você pode acrescentar embaixo do comando que você vai colocar que você está trabalhando com um ponteiro. Então você vai colocar a palavrinha with pointer, né? WS e o nome do ponteiro que você quer utilizar. With significa com o ponteiro, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Opa, with pointer WS pointer, que é o ponteiro que eu vou estar utilizando, né? Qual a minha intenção aqui? A minha intenção aqui, na verdade, é fazer com que ele atribua para mim uma posição, um espaço a armazenar. Ele vai separar um espaço para mim dentro dessa string. Nesse espaço ele vai encaixar um valor que eu gostaria que ele encaixasse. E aí o que ele vai fazer? Ele vai jogar esse valor dentro da minha string. Vai compor a minha string. Vamos ver só como é que vai ficar no formato que nós colocamos aqui, só para a gente poder ver. Ficou bem coladinho assim, porque eu não tinha colocado um outro espaço antes. Mas, teoricamente, o que ele fez aqui? Ó? Ele jogou um espaço aqui, depois ele pegou André Costa, rua tal, não sei o que, concatenou com a minha aparência. Eu quero dar um formato mais interessante, né, para esse carinha aqui. O que eu posso fazer? Você pode fazer também o padrão inverso. O que é o padrão inverso, André? Poxa, eu posso mover aqui, ao invés de WS endereço, eu posso mover aqui André Costa para cá, ok? Opa! Às vezes ajuda, às vezes atrapalha esse preenchimento automático aqui, tá? Eu posso mover André Costa para cá, deixa eu só alinhar aqui para ficar bem bonitinho. E aqui eu vou colocar WS endereço.
Qual é a diferença? Vamos ver aqui na prática aqui, qual a diferença de você poder fazer essa inversão. Porque assim, tudo você tem que personalizar para ficar mais ou menos bem apresentável, para você poder colocar. Observa que o André não apareceu aqui. Por quê? Porque eu não estou concatenando ele. O que eu fiz? Eu joguei André Costa, opa, tá errado aqui, to WS String, tá? E aqui o que eu fiz aqui? Eu estou pegando aqui o endereço string, WS endereço, WS string. O que ele fez? Olha lá na frente lá o que ele colocou. A posição, a ordem. Vamos vir até o finalzinho? Ele veio aqui para o final, tá? Ele fez a alocação do espaço? Fez. Mas o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso agora colocar isso aqui em ordem. Eu quero que o nome apareça primeiro e depois apareça o endereço. Então nós vamos fazer uma alteração na ordem dos tratores que influenciam o meu viaduto, tá? Para poder aparecer bem legal. Agora, olha só, pode ser esse nome aqui, ó, como eu reservei um espaço de 12, ele deve ter um tamanho de 11, mais ou menos, que eu coloquei para ele dar pelo menos um espaço depois aparecer o endereço, né? O que ele fez aqui, afinal de contas? Olha só. Quando ele concatenou o nome aqui, ó, tá? Ele pegou só o nome e atribuiu dentro da minha variável string. Eu dei aqui initialize WS display, tá? Tô jogando WS string, tá? Que é quem eu peguei aqui dentro aqui, quem eu atribuí o nome WS nome dentro dele, peguei um ponteiro, joguei o ponteiro para dentro dele, depois eu fiz a concatenação com o meu string, né? O que ele fez na verdade? Ele matou o conteúdo que eu tinha lá no anterior, ok? Então o que eu vou fazer então? Eu vou agora corrigir isso aí. Como? Eu vou pegar a minha variável e vou colocar ele, WSSizeInto, concatenando com a variável que eu já tinha, ok? Então a minha WS endereço, eu vou colocar dentro da minha WS string. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Por quê? Estou trabalhando com a minha string, não estou trabalhando com o meu display. Into WS endereço. E aqui, ao invés de ser o display, eu vou mostrar quem? O meu WS endereço. Que agora vai ter que estar acrescentado com quem? Com o nome da pessoa que eu estou mostrando lá. Ok? Olha só. Opa! Aqui. Opa, peraí. Rua. Não, peraí. Calma, que eu fiz um negócio errado aqui. Calma. WS string. Olha só. String. Aqui, certo? Eu vou mostrar aqui o WS string. Eu me confundi aqui com o endereço que eu ia apresentar. Calma aí. Gente, é ao vivo, tá? Isso aqui, viu? Tá sujeito a tudo, é coisa que eu tô fazendo aqui de cabeça. Eu quis criar o endereço de cabeça, criei o exemplo de cabeça, então é legal para vocês verem o que acontece aqui ao vivo também, mas as correções também são feitas, né? Então o que eu fiz aqui na verdade? Eu concatenei o nome da pessoa, rua, e assim por diante. Ele está apresentando dessa forma aqui, ó, na mesma linha, porque ele criou tudo numa única string, tá? Então, se a apresentação quiser ficar mais interessante, você pode trabalhar o display aqui de forma também posicional para o WS string, ok? Então aqui, por exemplo, se eu quisesse só mostrar o display, eu trocaria minha variável aqui para o display, ok? Para poder ficar no padrão, né, que a gente está apresentando lá o display, né? Display. Agora o que eu vou fazer aqui? Display. O que eu vou fazer aqui agora? Em vez de ser aqui, ó, eu vou fazer isso aqui. Vou colocar um tracinho aqui e deixa eu ver o tamanho que esse cara vai ocupar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então vamos colocar aqui um tamanho de 14 para ele poder estar apresentando da melhor forma possível, né? Então olha só, o que eu fiz aqui, galera, basicamente. Opa, deixa eu voltar aqui. Volta. Aqui, ó, o que eu fiz aqui basicamente, galera? Inicializei a WS Display, que é o que a gente tem feito lá em cima, lá em todos os códigos anteriores que a gente tinha feito agora aqui, né?
Movi André Costa, tracinho para WS Display, carreguei a minha variável que eu vou exibir, tá? E aqui eu criei um ponteiro com o tamanho alocando o espaço dentro da minha variável, tá? Dentro de onde eu vou descarregar essa variável. O que eu peguei? Eu peguei o WS endereço e concatenei dentro do WS Display. Só que o WS Display já estava carregado com o André. Então ele vai aparecer primeiro a carga dele, vai dar o espaço de 14, após o espaço de 14, que é o meu ponteiro, o meu if pointer, ele vai concatenar o WS endereço, o conteúdo que estiver dentro do WS endereço. Foi isso que ele fez aqui, tá? Se você for ver aqui, ó, olha só o que aconteceu. Exibiu exatamente o que a gente gostaria que ele exibisse, ok? Então, pessoal, o que acontece? Aqui, ó, deixa eu só aumentar só mais um byte aqui, porque ele é inclusive, tá? Para ficar mais bonitinho, para ficar... Eu tenho essas manias de querer fazer as coisas perfeitinhas e acabo me lascando quando eu faço vídeo ao vivo por causa disso. Olha aqui, ó. Agora sim o espaço apareceu aqui, porque ele é inclusive, tá? Ok, então dúvidas, deixa eu ver, dúvida da galera aqui. Eu consigo fazer uma string em formato volátil? Não entendi, Alexandre. Você poder me ajudar aqui a entender a sua dúvida, tá? Não entendi. Eu consigo fazer uma string em formato volátil. Não entendi. Me explica aí o que você quer dizer, porque eu realmente eu não saquei não, tá? Pessoal, dúvidas? Vamos colocar aí, vamos dar um tempinho para vocês aí colocar alguma dúvida. Se alguém tem alguma dúvida em relação a que nós apresentamos aqui do comando string, tá claro para vocês aí? Tá tranquilo? São 6 passos, 6 exemplos que nós estamos colocando aqui para vocês, tá? E foi basicamente simples o que nós fizemos aqui. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui o código para não ficar tão poluído assim. Nós criamos aqui as variáveis WSString, que é a variável que eu estou usando para fazer as concatenações, WSDisplay, a variável que eu estou usando para poder fazer a exibição, WSPointer, que é uma variável auxiliar que eu estou utilizando para servir de ponteiro, tá? Aqui eu criei um grupo, né, um item de grupo, um grupo aqui, que é o grupo endereço. Dentro dele eu tenho os itens, rua, número, bairro, cidade, UF, com os seus tipos de dados e o tamanho, normal. Aqui eu fiz a alimentação do meu endereço, alimentei, né? Ou seja, movendo posicionamento, movendo item a item individualmente, aquele item de grupo lá para poder mover todo o grupo. E aqui eu comecei a brincadeira, né? Então, na primeira saída da primeira string aqui, eu estou trabalhando aqui com basicamente seria uma atribuição, tá? No segundo formato, eu estou fazendo aqui uma atribuição posicional, com concatenação. No terceiro formato aqui, eu estou fazendo a mesma coisa do de cima, mas utilizando agora as variáveis do meu item de grupo. No quarto exemplo, eu estou fazendo também uma movimentação posicional, mas pegando apenas o corte do conteúdo, quanto tem em cada uma dessas variáveis. No quarto exemplo aqui, eu estou usando um delimitador. Nesse caso, como eu não estou em loop, ele pegou apenas o primeiro e mostrou, tá? No Opa, tem um negócio errado aqui, string... Opa, tá confuso aqui. Pera aí, galera, deixa eu só corrigir aqui. 4, 4, tá certo. 5, 5, tá certinho, isso mesmo. No sexto exemplo aqui, ó, o que eu fiz? No sexto exemplo aqui, nós pegamos uma literal, uma atribuição de uma literal, jogamos dentro da variável de exibição. Ela já começou carregada com essa variável de exibição aqui, tá? Nós movemos um tamanho para o ponteiro, tá? E aqui nós acrescentamos a variável display, outra variável que é a variável endereço. Então, como já estava carregada com esse valor, posteriormente ela ficou carregada com o conteúdo que tinha no WS endereço, ok? E como é que ele sabe disso? Porque eu estou utilizando aqui aonde ele vai descarregar, ou seja, ele vai incrementar a uma variável que já tem um conteúdo, só que ele vai respeitar o espaço desse conteúdo, que é o quê? Que é delimitado pelo meu ponteiro. Meu ponteiro tem 15 posições. Legal? Esse aqui foi o meu exemplo 6 que a gente exibiu aqui. Tudo bem, galera? Dúvidas? Até aqui, tá certinho? Tô tranquilo? Deixa eu ver aqui.
Ignorar os campos vazios. Sim, sim, sim. Tem jeito sim, tá? Alexandre falou aqui também. Preencher os campos e o que sobrar quando der o display, ignorar aqueles campos vazios. Sim, tem como fazer sim, tá? Dentro de algumas linguagens de programação, é um strip que a gente utiliza lá para ele poder ignorar esses espaços. A mesma coisa dá para a gente fazer aqui. A gente vai fazer, pode fazer isso também de várias formas, tá? O mais usual que as pessoas usam para fazer dentro do COBOL é o comando perform variable, que o variable ele vai utilizar perform variable variável x, ele vai fazer isso também, tá? Mas dá para fazer sim. Inclusive, a gente, depois que a gente for usar lá no exemplo, lá na aula lá do OneString, eu vou trazer um exemplozinho para a gente poder estar utilizando isso. Bacana? Mais alguma dúvida, galera? Certinho aí? Mais alguma dúvida? Bom, o que eu tinha para colocar para vocês, isso era hoje, tá? Colocar hoje para vocês era isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar nesse vídeo. Nós vamos disponibilizar esse vídeo, a equipe vai disponibilizar esse vídeo amanhã para vocês no nosso canal do YouTube, tá? Vai disponibilizar o link também nas nossas mídias, nos canais de comunicação, né? Tiver dúvida, só mandar para a gente pro Telegram, tá? No nosso grupo lá do Telegram. Pode fazer um comentário no próprio vídeo também depois que ele for ao ar, tá? No YouTube. Tiver sugestão de aula, só mandar para a gente poder estar avaliando aqui e ver aqui também junto com outras sugestões que outros alunos podem estar mandando. E qualquer coisa é só mandar para a gente, que a gente está aqui para poder apoiar da melhor forma possível, ok? Espero que essa aula tenha ajudado, espero que essa aula tenha contribuído, que ela tenha somado alguma coisa aí no conhecimento de vocês, ok? E desculpem aí esses atrapalhos ao vivo, eu vou fazer, eu não tenho vergonha na minha cara mesmo, vou continuar fazendo de cabeça, errando ao vivo aí com vocês aí, para ver que aqui não tem nada combinado, não tem nada fechado, a gente faz as coisas à medida que elas aparecem, tá claro? Pessoal, muito obrigado, gratidão por estarem comigo até aqui, Deus abençoe a vida de vocês e nós vamos disponibilizar esse conteúdo para vocês. Essa aula vai ficar disponibilizada a partir do dia 26 lá no nosso canal do YouTube, ok? Compartilha, manda para mais pessoas aí, para abençoar mais pessoas e vamos ajudar a nossa comunidade a crescer e aprender cada vez mais. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tenham a todos um ótimo resto de semana e um bom fim de semana que vai vindo aí para frente. E se cuidem, tá? Covid-19 tá aí, tá pegando brabo. Então, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, só sai se realmente for necessário. Faça a sua parte para a gente poder eliminar esse vírus e acabar com a proliferação dele, ok? Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.